Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo, VVAR3, pregão desta quarta-feira, dia 10 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal. No YouTube, abaixo do vídeo, tem aqui um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal. Lembre-se de usar aí o aplicativo DVInvest, testar todo o serviço que tem lá dentro, todo o conteúdo que tem lá dentro, carteira de ações, recomendações, informações relevantes durante o pregão. Aproveite bastante. Vamos então aqui para a análise especial da VVAR3, que o foco é olhar para o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal até o gráfico diário. Olhando então para do longo prazo até o curtíssimo para curto prazo. Então essa é a ideia dessa análise, fazer uma visão geral, usando a análise técnica, que é a minha especialização, para verificar como é que está o cenário gráfico em diferentes prazos operacionais para esse papel, para diferentes perfis de investidores. Começando aqui pelo gráfico anual, pelo histórico que existe na ação, a gente já pode dizer que assim, basicamente a ação está dentro de um cenário positivo, de uma tendência de alta, que muda completamente, assim, o que enfraquece só pelo gráfico anual a tendência de alta de prazo maior, de ficar anos posicionado nesse papel, é ver um ano voltar a fechar para baixo, basicamente da região ali em torno de R$ 8,00. Então, ou seja, voltou para baixo da região de R$ 8,00, que era um teto para o ativo aqui, ó. Volta a fechar acima, testa lá embaixo, fecha lá em cima, fica com a expectativa de poder ainda ter algo mais para cima. Mas se esse ano, por exemplo, vem aqui e volta a fechar abaixo dos R$ 8,00, seria um sinal de deteriorar bastante o cenário de prazo mais longo. A gente está falando aqui de, se você entra num papel pensando no longo prazo, a gente está falando aqui de ficar posicionado 3 anos a 10 anos em cima desse ativo, desde que o cenário não mude. A ideia da renda variável não é o longo prazo aqui, não é você coloca o dinheiro lá e esquecer por ativo por N anos sem nenhum tipo de avaliação. Então, por exemplo, o que deteriora aqui, se você entra nesse ano comprando o ativo pensando no longo prazo e ele vem e volta a fechar um ano aqui, fecha 2021 abaixo dos R$ 8,00, gera a nova mínima, eu encerraria, eu sairia fora, pularia fora dessa posição. E olhando aqui para o gráfico quadrimestral, então isso vai em diferentes prazos operacionais. No gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, ó, topos e fundos ascendentes. Quadrimestral, cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço do ativo em 80 pregões, 80 dias úteis. Está dentro agora de um movimento de baixa, eu vou colocar aqui até diferente, trocar a cor para ficar mais claro o entendimento. Tendência aqui de alta, definida por esses movimentos aqui ascendentes, e agora dentro de um movimento de baixa de correção, o que deteriora o cenário de prazos menor, mensal, semanal, diário, fica um prazo realmente ruim para buscar entrada de imediato. Então, para que esse ativo proporcione um sinal interessante para abrir compra de prazo maior, de ficar de 3 a 10 quadrimestres posicionado nessa ação, o que deveria acontecer? Primeiro, não voltar para baixo da região dos R$ 8,00, para baixo da mínima desse candle aqui, desse grande candle de alta que está na faixa mínima 8,33, ou seja, não voltar para baixo dessa região de 8,33 a R$ 8,00, permanecer acima desses topos e dessa mínima. Segundo ponto, lá em cima da média, tendo aqui, por exemplo, 2 a 3 candles, gerar a superação da máxima de um candle anterior. Assim como aconteceu aqui, ó, olha o exemplo aqui, ó, 4 candles aqui para baixo, corrigindo e supera essa máxima aqui gerando sinal de fundo. E aí gera 1, 2, 3, 4 candles também dentro do movimento de subida e já começa um movimento que não supera essa máxima, perde essa mínima. Então a gente está dentro de um movimento de baixa, candles descendentes, que é o que aconteceu aqui, ó. Então, às vezes passa basicamente um ano de lá, um ano de correção, saindo lá uma queda da máxima para cá para a mínima, batendo ali queda de 57%, para depois gerar da mínima para a máxima ali 476% de valorização. Então, nesse momento, está dentro desse processo. O que teria que acontecer? Pelo gráfico quadrimestral, algum sinal de alta para entrar comprando. Entrar comprando aqui de imediato, risco maior. Ou seja, entrar comprando sem alguma sinalização de alta, nem que seja num prazo menor, como por exemplo um mensal que eu vou demonstrar, seria um risco maior nessa posição aí em cima de VVAR3. Ou seja, cenário deteriorado de médio para longo prazo. De longo prazo ainda, que é o gráfico quadrimestral para frente, ainda está positivo, tendência de alta. Mas de médio para longo prazo, que a gente olha para o gráfico mensal, deu uma deteriorada. Por quê?
por causa disso aqui, ó, esse movimento veio forte para cima, basicamente veio aqui 1, 2, 3, 4 meses, numa tendência de alta. Começou muito bem aqui o movimento de correção, basicamente ali uns 4 meses de lado, faltava gerar o quê? O sinal de alta, que eu estou comentando lá no quadrimestral aqui, ó, que é isso aqui, gerar o sinal de fundo ascendente. Não aconteceu. Aí veio mais uma máxima descendente e o pior dessa aqui foi o seguinte, que ela já furou a região de topo anterior, que estava funcionando como suporte, já fechou abaixo um mês, fechamento abaixo desse patamar, então já gerou um sinal negativo. O outro piorou porque perdeu essa mínima aqui, ou seja, de um candle que fechou para baixo, deveria já voltar para cima, ela vai e fecha abaixo de novo desse patamar, mantém-se abaixo, perde essa mínima e fecha abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então o mercado foi dando sinais de enfraquecimento da tendência de alta desse papel. E quando perdeu a mínima desse candle aqui do gráfico mensal, que quando fecha abaixo da média, para quem me acompanha sabe que eu comento isso, fechamento abaixo da média, girou nova mínima, é um dos pontos de possível saída de uma posição comprada de um papel. E aí tem uma região aqui na faixa dos R$14, que era ali o limite para ver se o papel ganhava força e se sustentava acima dos 14, fechou muito mal fevereiro, muito para baixo da média, já perdeu essa mínima aqui. E aí, Dalton, será que tem algum ponto para se sustentar e gerar um novo movimento de subida? Tem um ponto aqui de suporte que é através dos números do Fibonacci, pegar o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida. Então nós temos um processo de retração em cima de tudo que subiu. E está agora em cima da região dos 11,54, basicamente igual aqui agora, em cima desse patamar. O que precisa acontecer? O primeiro sinal positivo, fundo ascendente, superação dessa máxima. Só que agora já está abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, para gerar algo mais relevante, pelo menos que me apoiaria a buscar alguma compra nesse ativo, seria essa formação aqui, um fundo ascendente no gráfico mensal, fechando o mês para cima dos R$14, para cima da média móvel exponencial de 13 períodos preferencialmente, e gerar nova máxima no mês seguinte. Esse seria um sinal de buscar uma compra de prazo maior, ou seja, tem que fechar obrigatoriamente acima dos R$14, e melhor ainda se for para cima da média móvel exponencial de 3 períodos com nova máxima para buscar uma entrada para um stop aqui ou aqui. Entraria comprando já essa superação de máxima? Não, por mais que esteja no suporte, deixaria passar essa entrada. Por quê? Porque tem ativos um pouco mais alinhados para cima. Essa ação deteriorou, perdeu um nível importante de suporte que não deveria ter perdido, média mais um topo ali anterior na faixa dos R$14, e ela agora tem que demonstrar realmente força, deixar um rastro aqui no gráfico que os compradores passaram a ganhar força e tende a gerar um novo movimento de expansão do preço, de subida do preço. Então, de imediato, não entraria comprando, e para quem está comprado, perdeu força, é aquela questão. Vai gerando sinalização de perda de força, e aí a última, basicamente, perdendo essa mínima aqui quando fecha abaixo da média, seriam os sinais aí de possível saída desta ação. Para buscar, só para quem está comprado, tentando aguardar algum repique de alta para posicionar um stop aqui abaixo, por exemplo, dessa mínima, seria interessante justamente superar a máxima, quebrar a sequência de máximas descendentes. Observe que ela em nenhum momento ela consegue gerar a perda de máximas descendentes. Se você, por exemplo, entrou comprando aqui o ativo, se aproximando da média ou do topo anterior, e ela justamente foi gerando sinais de enfraquecimento, você tem a possibilidade de saída. Você tinha a possibilidade de saída. Se você está no papel e vê, por exemplo, o fechamento desse mês para baixo de 11,54, vai aumentar a probabilidade de caminhar para um próximo nível de retração dessa subida, que seria lá por volta dos 9,41. Então, está em um ponto importante para ver se gera algum sinal de alta aqui, mas nesse momento não faria entrada de imediato enquanto não acontecer um sinal mais relevante aqui. Olhando para o gráfico mensal, médio a longo prazo, eu estou falando de 3 a 10 meses de duração, ou seja, se eu entro comprando o ativo aqui, esse seria o primeiro mês do movimento, então eu tenderia a ficar aqui mais 3 a 10 meses posicionado no papel para uma compra aí de prazo maior. No gráfico semanal, nós temos uma tendência de baixa. Isso significa dizer que a ação está dentro de um viés baixista de médio prazo, que a gente de curto para médio prazo, aquela questão de se ter um movimento para baixo de 3 a 10 semanas, está dentro dessa tendência de baixa. E chegou no nível importante de preço, 11,54, que eu já comentei. Qual o primeiro sinal para gerar o fundo lá no gráfico mensal? O primeiro sinal vem aqui do semanal, superar a máxima da semana anterior em cima do nível de suporte lá do mensal. Então, se fizer isso aqui, na próxima semana, a partir do pregão lá do dia 15, basicamente, se eu não me engano aqui, dia 15, só confirmando aqui, isso, dia 15 de março, superou a máxima dessa semana,
cria-se uma expectativa de subida do preço, de recuo do preço. Só que quando está em tendência de baixo, o que acontece com a subida do preço? Mais fraco. Ó. A subida do preço não vai muito longe e já estica para baixo. Esse nível vai ser o nível mais relevante de resistência para essa ação. Para quem, por exemplo, está comprado, a ação vem subindo aqui ou está abrindo compra, está tentando pegar um movimento de subida, gerou novo sinal de topo descendente no semanal, encerraria a posição comprada em cima desse papel. Então, enfim, de maneira geral, para anular a tendência de baixa de curto para médio prazo do gráfico semanal, essa ação precisa retornar para cima desse topo. E o primeiro indício favorável para isso é retornar para cima dos R$14, que é esse gap aqui de baixo. E fundo anterior mais gap de baixo, dupla resistência e a média já abaixo desse patamar. E esse topo aqui na casa dos 15,48. Então, resistência mais relevante na faixa dos R$14, seguido aqui de uma região que vai de 15,08 a 15,48. Zona de resistência para ação. Então, de maneira geral, viés aqui de baixa de curto a médio prazo, assim como tem aqui no gráfico diário nesse momento. Apesar do pregão de hoje, está apresentando aqui uma alta de 5,46%. A ação segue dentro de topos e fundos descendentes. Sobe pouco, cai bastante. Sobe pouco, cai bastante. E aqui ela agora, o que ela está fazendo? O que ela não fez em nenhum momento nas quedas anteriores. Perdeu o fundo anterior, seguiu forte nos pregões seguintes. Perdeu o fundo anterior, seguiu forte nos pregões seguintes. Agora ela está perdendo o fundo anterior e está tentando retornar, gerar o chamado falso rompimento, que cria um primeiro indício, um primeiro sinal de força por passos compradores. Vai ficar mais relevante se ela conseguir gerar o fundo aqui, mas lembrando, enquanto não quebrar essa sequência de topos descendentes, ainda continua dentro de um contexto de tendência de baixa, mas podendo iniciar um movimento de subida. Anula a tendência então de baixa de curto prazo do gráfico diário se voltar para cima de 12,60. E esse aqui seria o primeiro indício positivo, se a ação fechar bem o pregão de hoje, superar a máxima do pregão de hoje, ou hoje já superar a máxima de ontem, já seria um indício aí de falso rompimento, aumentando a chance de subida do preço. Dá para arriscar uma compra aqui nesse patamar? Risco maior, você está com resistência muito próxima, fundo anterior e média móvel de 3 períodos, tem um risco muito maior. O stop fica onde? O stop aqui embaixo, você tem um stop longo para um nível de resistência muito próximo, então você tem um risco maior, teria que arriscar mais na questão de, vou tentar pegar todo um processo de recuperação, pelo menos buscar um movimento lá para a faixa dos R$14, para compensar e valer a pena esse risco um pouco maior no ativo. A alternativa seria, por exemplo, vem um movimento de subida, supera esse topo, anula a tendência dela de baixa e gera sinalização de alta já para cima da região de média móvel de 13 períodos, no mínimo ali para cima de um patamar em torno dos R$12, número redondo. Isso seria algo mais positivo para se buscar alguma compra de swing trade de curto prazo, tentando pegar um movimento de recuperação do preço lá para a região de gap, principalmente por um teto na faixa dos R$14. É isso, amigos. Então, de maneira geral, nós temos curtíssimo prazo, curto prazo, que é o gráfico diário em tendência de baixa, gráfico semanal médio a longo, curto para médio prazo, que é de 3 a 10 semanas de movimento, também alinhado para baixo. Então, basicamente, de curto para médio prazo, está alinhado para baixo, diário e semanal. E de mensal, o gráfico mensal deteriorou a tendência de alta, gráfico quadrimestral dentro de um processo de correção, tudo dificultando o cenário de expectativa de alta do papel, ou seja, para gerar uma nova expectativa de alta de prazo maior e voltar a ficar mais alinhado para cima, basicamente em todos os prazos operacionais, precisa retornar para cima dos R$14. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.